T1 menos T2, né? Que fica T2 menos T1, né? E isso corresponde, então, a 0,9 dividido por 0,1, que dá 9, né? Ou seja, o tempo de subida no sistema de primeira ordem, ele pode ser calculado por essa forma aqui, ou seja, é a constante de tempo, T maiúsculo, vezes o Ln de 9. Então, vamos prosseguir aqui adiante, né? E vamos aqui usar um exemplo, né? Para a gente ali ilustrar, né? O uso desses conceitos, né? Então, nós temos aqui esse sistema aqui de primeira ordem, né? Aqui nós temos a função de transferência de malha aberta, né? Mas esse sistema aqui é realimentado, né? Então, né? Podemos obter a função de transferência de malha fechada, né? Aqui aplicando a nossa álgebra de blocos, né? A gente já vai fazer isso na sequência, né? E aí, então, o problema diz o seguinte, considerando aqui esse sistema, né? Com essa forma, né? E sabendo, então, que é aplicado um degrau de amplitude 2, né? Aqui na referência, né? Então, ele pede para determinar, primeiro, se o sistema em malha fechada é estável ou instável. Então, vamos lá. Para a gente determinar se o sistema é estável ou instável, né? O que a gente precisa? A gente não pode aqui usar como referência a função de transferência de malha aberta. Até porque, se a gente usá-la, né? Vejam que o polo da função de transferência de malha aberta, né? Ele é mais 16. Né? A raiz do denominador desse cara aqui é mais 16, né? Então, a priori, a gente chegaria à falsa conclusão de que esse sistema fosse instável, né? Porque ele tem um polo aqui positivo. Mas isso não é verdade, porque a avaliação da estabilidade, ela se dá em função aqui da função de transferência de malha fechada, ou seja, nós temos que aqui encontrar, né, a relação entre Y e R, né, levando em conta essa realimentação. Ora, como a gente pode diretamente obter, né, essa função de transferência de malha fechada? Né? Então, lembrando, essa função de transferência de malha fechada, nesse caso, ela pode ser calculada como sendo a função de transferência de malha aberta dividido por 1 mais a função de transferência de malha aberta. Isso porque a nossa realimentação aqui ela é unitária, né? Não tem um bloco aqui, né, que faz alguma operação aqui com a realimentação. Então, aqui a nossa realimentação é do tipo unitária. Então, a nossa função de transferência fica, né, fazendo isso aqui dividido por 1 mais isso aqui. Então, se a gente fizer isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui 24 dividido por S menos 16 mais 24. O que dá, então, uma função de transferência de malha fechada de 24 sobre S, né? 24 menos 16 vai dar 8, né? S mais 8. Ou seja, o polo em questão desse sistema é igual a menos 8. Sendo menos 8, ele é real negativo, né? Parte real negativa, portanto, ele é estável. Então, com isso, a gente chega à conclusão que esse sistema é estável. Então, para achar a resposta temporal, y de t, veja que a gente aplicou um degrau de amplitude 2. Então, nós já vimos, né, que se a gente tem uma função de transferência de malha fechada desse tipo, então, né, o meu y de s, né, aqui, ele vai ser igual a essa função de transferência, né, 24 dividido por s mais 8, multiplicado, então, a 2 sobre S, né? Isso porque o meu, né, aqui, degrau, né, ele tem amplitude 2, né? E aqui, então, né, nessa função de transferência eu preciso achar, né, aqui, os resíduos, né? Ou seja, um termo A que divide S, né, mais um termo B
que divide, né, aqui, S mais 8. Bom, eu aqui não vou entrar nos detalhes desse cálculo de resíduos, né, mas basicamente a gente pode dizer ali que o meu valor de A, né, ele vai ser o valor, né, de 24 vezes 2, né, 48. Né? Esse valor de A vai ser 48 dividido por 8, né? E 48 dividido por 8 dá... Né? Hein, pessoal? 48 dividido por 8 dá 6, né? Então, o A é igual a 6, né? E o B, né? Esse B, né, se a gente calcular esse resíduo, né, vai ser o valor, né, de 48 dividido por menos 8, né, que dá menos 6. Né? Ou seja, pegando aquele perfil da minha resposta temporal, né, fazendo, né, aqui eu vou ter, né, o A igual a 6, certo? O B igual a menos 6. Então, o perfil da minha resposta vai ser uma coisa do tipo 6, que multiplica 1, né, que é o inverso, né, de 1 sobre S, menos, né, aqui 1 sobre S mais 8, cuja inversa, né, é E na menos 8T. Então, essa vai ser a minha resposta temporal. E aí, então, né, a característica, né, a minha resposta vai ser aquela exponencial, né, se eu for aqui pegar, né, aqui, a minha resposta, né, eu apliquei um degrau de amplitude 2, né, eu apliquei um degrau de amplitude 2, né, e ele respondeu na forma, né, daquela subida, né, que, na verdade, tende para a amplitude 6. Para amplitude 6, ok? Então, essa é a minha resposta temporal aqui do meu sistema. Né? E aí, com isso, né, a partir desse gráfico, a gente tem assim, ó, o que é o erro estacionário? Né? O erro estacionário é exatamente, se a gente tiver aqui o sinal de erro é a diferença entre a referência e o sinal da saída. Né? Então, o erro estacionário é o erro em regime permanente, ou seja, a gente percebe na resposta que vai chegar um momento que o valor que ele vai se estabilizar é a amplitude 6. Né? Mas qual que foi o erro? Né? Se a minha saída aqui ela se estabiliza em 6 e eu apliquei uma referência 2, o erro é a diferença. Ou seja, é exatamente 2 menos 6. Né? Ou seja, o meu erro estacionário, que a gente diz que é o erro aqui de infinito, ele é, então, 2 menos 6. Né? Ou seja, o meu erro, ele vale menos 4, né? Que é exatamente essa diferença aqui, ó, entre o valor da amplitude do degrau e o valor da amplitude da minha saída. Né? Então, se a gente faz assim, 6 menos 2, né? Esse valor é igual a 4 em termos absolutos, mas como aqui, né, a referência é a referência menos o sinal de saída, né? Então, se aqui a resposta ela fica acima do degrau, né, da referência do degrau, então o erro é negativo. Né? Então, isso aqui é menos 4. Se a resposta ficasse abaixo, então o erro é positivo. Ok? Então, o meu erro, né? Aqui, ó, e é um erro bem grande, né, pessoal? Veja aqui, né, eu apliquei um degrau de amplitude 2, o desejado é que essa resposta ela seguisse aqui, né? Ela fosse próximo de 2. Mas vejam que ela foi para a amplitude 6, né? Então, eu tenho um erro aqui, né, bem grande. Né? Bom, por fim, o tempo de subida, né? Como a gente já viu, esse tempo de subida ele pode ser calculado, então, né, como o valor da constante de tempo vezes o ln de 9. Só que, quanto que vale a constante de tempo? Veja que, né, a gente falou, né, qual é a relação desse polo com a constante de tempo. Né? A constante de tempo t, né, é exatamente o inverso do polo. Né? Então, o tempo de subida vai ser 1/8 vezes aqui o logaritmo natural
de 9. Né? Então, fazendo esse cálculo, vou deixar para vocês fazerem esse cálculo. Então, com isso, você vai ter um tempo de subida. E todo mundo conseguiu entender o desenvolvimento do exercício? Por favor, respondam aqui no chat. Eu vou aproveitar agora, tá? Sim, essa aula vai ficar gravada, Miguel. Pelo menos a gente botou para gravar, tá? Agora, um aviso importante sobre as gravações. Né? Primeiro, depois que a gente termina a webconferência, leva um certo tempo para a gravação ficar disponível. Então, não é imediatamente após a conclusão da sessão que a gravação ela já fica disponível. Então, tem que esperar. Tá? Eu recomendo que vocês ali procurem ver a gravação no dia seguinte, após a sessão, tá? Porque demora ali um pouco para a gravação ela ficar disponível. Segunda coisa, também não dá para esperar muito tempo para assistir essa gravação. Por quê? Porque o que acontece? Eles estão deixando gravadas apenas a última webconferência feita. Aquelas mais antigas, em geral, elas estão sendo apagadas. Né? Então, é importante que quando vocês forem assistir, né, então procurem assim revê-la um dia depois, né, ou 2 dias depois, né, mas não deixem para muito mais tarde, eles podem apagar essa gravação mais antiga, né, e também não deixem para rever logo em seguida, porque também pode acontecer isso, a gravação ela ainda não está disponível ali no sistema. Ok? Deixa eu aproveitar, ver se eu consigo mostrar para vocês, né, o uso do Scilab para a gente tirar esse tipo de resposta. Tá? Então, como que a gente poderia usar o Scilab, né, para avaliar esse tipo de problema. Então, eu vou aqui interromper